Amém, irmãos. Amanhã quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler então a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês capítulo 1, versículo de número 3. Está escrito assim: Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Versículo 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. 10. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. 12. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua este campo era chamado Aceldama, isso é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra, como ela já nos enriqueceu nessa manhã, Senhor, lendo sobre Cristo carregando a própria cruz e indo para o Calvário, sobre Cristo deixando Maria aos cuidados de João e João aos cuidados de Maria, sobre Cristo encontrando-se com Zaqueu e o seu coração mudando, e aqui sobre Cristo aparecendo aos discípulos e dando provas de que ele tinha de fato ressuscitado, a sua ascensão e o que foram os passos seguintes após essa despedida. Senhor, como a sua palavra já fala ao nosso coração nessa manhã, nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós oramos que nessa manhã o Senhor fale ao coração desses irmãos, porque nós continuamos unidos como igreja. O que é que nos une? No nome de Jesus, amém. Queridos, nesse domingo é um domingo especial e um domingo importante para a nossa igreja. Após a assembleia da semana passada, obviamente, alguns de vocês estão digerindo com mais tranquilidade novas direções que a nossa igreja tem tomado, alguns com indignação positiva, eu poderia dizer, outros com tristeza, e é uma mistura de sentimento no nosso meio. E não tinha como eu evitar de ir para o Senhor nessa semana e falar: Senhor, até aqui eu precisei que o Senhor me guiasse e me desse paz em cada passo, e para esse domingo eu preciso de novo. O que a gente fala para a igreja em um domingo
depois de tudo que a gente conversou e sentiu ao longo dessa semana. O que você fala para a igreja? Como ser pastoral? Como não ignorar as coisas que estão acontecendo e simplesmente pregar alguma coisa que eu poderia gostar, porque isso é fácil para o pastor fazer. Todo pastor tem uma área de interesse mais específica, particular, que ele olha e fala assim, eu gosto desse tema aqui da Escritura, eu gosto disso aqui da Bíblia, e ele pode pregar sobre isso a hora que ele quiser. Mas aquilo que o pastor gosta não é o que a igreja precisa. Nem sempre, às vezes é. Então, essa semana eu busquei o Senhor, falei, Senhor, eu preciso entender. E uma pergunta que foi trazida ao meu coração foi, o que é que une a gente como igreja? O que nos une? O que faz a gente permanecer juntos? E eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Será que alguns de vocês têm motivos para se separar? Talvez algum conflito com alguém, talvez alguma discordância doutrinária, talvez algum desacordo institucional. Eu fiquei pensando, o que nos une? E essa pergunta ecoou no meu coração e eu falei, Senhor, me mostra na Bíblia o que unia os discípulos. Me mostra o que uniu eles, porque não era fácil passar pelas coisas que eles passaram. E a gente está bem longe, as nossas dificuldades não são tão grandes, mas elas são dificuldades que a gente tem, são reais para nós. Então, o Senhor me levou para Atos, capítulo 1, e eu queria fazer você primeiro pensar nisso, o que nos une como igreja, por que nós estamos juntos como igreja, por que você está aqui, ou você está namorando essa igreja, para você, de fato, ingressar na vida em comunidade aqui. O que faz você querer estar aqui? Alguns podem pensar, não, eu gosto da pregação. Tem um monte de pregação boa em Curitiba, tem um monte de igreja boa em Curitiba. Tem gente que pode pensar, não, mas é por causa da teologia reformada. Mas tem um monte de igreja com teologia reformada, tem umas até mais bonitas que a nossa. Muito mais, porque afinal de contas, acho que está na hora de um retoque. O que faz você ficar aqui, ou a gente estar junto como igreja? Talvez depois de 1 ano, talvez depois de 12. E esse texto falou o meu coração, porque eu olhei aqui, eu enxerguei algumas coisas que mantiveram os discípulos unidos. Há 2 anos atrás eu fiz um sermão sobre a igreja apostólica. E eu falei sobre o envio, como Jesus enviou os discípulos. E eu lembro que a artezinha, ela era uma arte cinza com os detalhes em verde, está tudo lá na internet. E uma das mensagens que, enquanto eu preparava, mais mexeu comigo, porque eu nunca tinha pensado naquilo, foi como a cruz foi um evento traumático para os discípulos, para os apóstolos. E cogitei a possibilidade deles terem experimentado o estresse pós-traumático, em que, tomados de crise de pânico, eles se trancaram dentro de casa, morrendo de medo dos judeus. E como a cruz os traumatizou. E eu fui lembrado essa semana disso mais uma vez, porque a verdade é que a cruz foi um evento disruptivo. Se alguém de nós aqui falecesse, isso ia nos abalar. Uma pessoa que tem uma presença forte na vida da igreja, alguém que é conhecido de muitas pessoas, que contribui com a construção dessa igreja, se alguém de nós falecesse, nós tivéssemos que ir ao velório, a gente olhasse a pessoa dentro do caixão, isso ia nos abalar. Agora, se alguém de nós se nós assistíssemos uma pessoa da nossa igreja ser assassinada na nossa frente, isso iria nos abalar muito mais. E foi isso que aconteceu com os 120. Eles viram, não era só uma pessoa importante, era o mestre ser assassinado diante dos olhos deles. A cruz foi um evento disruptivo. A cruz foi um evento traumático. A cruz foi um evento chocante. Depois de uma vivência intensa de 3 anos de comunidade. Alguns líderes foram para Maringá essa semana e a gente passou 3 dias juntos, dentro da van, ou dentro de alguma sala, ou comendo, ou fazendo alguma coisa junto. Foi muito pouco tempo, mas é tempo suficiente para que a gente, passando todas as horas do dia, ou quase todas as horas do dia, fazendo refeições, conversando e pensando
para isso despertar um vínculo, uma afetividade, para a gente dar muita risada, para a gente conversar coisas sérias. Agora imagina Jesus com esses discípulos por 3 anos, muito mais intenso do que a vida de igreja que qualquer um de nós pode experimentar. 3 anos, esses 12, o tempo todo, viajando, comendo, se separando, para poder cumprir o ministério que o Senhor tinha designado. Então, pensa o que eles passaram juntos. Eles viram Jesus ressuscitando gente. E estava todo mundo junto lá, no dia que, sem esperar, tinha um velório, uma procissão. Jesus falou assim, vamos aqui, espera aí. E ele só estava indo, talvez, tomar um cafezinho na casa de Maria Madalena. Espera aí, gente, vamos aqui. Aí os caras ficam olhando, vamos ver o que ele vai fazer. Chega lá, ele tira o menino do caixão. O filho da viúva de Naim, de repente, levanta. Meu Deus! É o leproso que fica limpo. É Lázaro que sai do túmulo. Eles passaram isso juntos. Você consegue imaginar a impressão, o vínculo que foi gerado? Eles viram Jesus mandando o povo comer o corpo dele, beber o sangue dele. Ele falou assim, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Eu vou matar gente? Eles sentiram tudo isso junto, havia um vínculo muito forte entre eles. Eles ouviram os melhores sermões da história da humanidade juntos. Os sermões pregados pelo próprio Deus em carne. Eles riram, choraram, experimentaram Deus juntos. Compartilharam expectativas, até ambições. Quem que vai ser o maior? Tudo isso. Mas Jesus é crucificado. Jesus é crucificado. E o texto fala que eles se dispersam. O texto bíblico fala que eles se dispersam. Alguns se trancam em casa. Outros vão pescar, como a gente tem ali no nosso vitral, aproximadamente 7 pessoas. No terceiro dia eles já se separam. A expectativa se escoou. A tristeza encheu o coração deles. Eles ficaram decepcionados, eles achavam que Jesus que ia trazer a restauração e a esperança. Eu pensava, eu achei que a gente ia viver um negócio muito melhor. Eu queria aqui, por algum momento, fazer você pensar em quantas vezes, na comunidade dos discípulos, Jesus indicou perigos vindo da parte dos fariseus ou do sinédrio. Quantas vezes isso foi falado? Quantas vezes Jesus indicou isso e ele falou, gente, tem perigo. Olha, vamos fugir agora, vamos correr, olha, eles me odeiam. Cuidado com o fermento deles. Cuidado com tudo que tem por vir. Eu vou ser tirado de vocês. Eu vou morrer. Quantas vezes nos evangelhos Jesus falou, vai acontecer uma coisa ruim? Inúmeras vezes, não foi? Mas quantas vezes o autor do evangelho, ele fala assim, mas eles não entendiam, os olhos deles estavam encobertos, eles não conseguiam compreender que aquela hora ia chegar, que alguma coisa difícil, ia ter algo disruptivo, ia ter um evento traumático que ia ter diante deles. Muitas vezes, e pouquíssimas vezes eles trataram isso com realismo. Mas quando a hora chegou, foi repentino. Os discípulos não estavam prontos. E o que Jesus falou na hora exata? Vigiem e orem. A hora chegou. A hora é agora. Vigiem e orem. E diante do trauma da crucificação, os discípulos se fecharam para as promessas. Irmãos, muitos de nós perdemos a noção do que significa carregar a cruz. Para nós, é isso aqui, ó. Isso aqui é a parte mais fácil. Colocar ela ao redor do pescoço. Carregar a cruz é você passar por momentos indesejados, enquanto você segue o Senhor. E há momentos de carregar a cruz em que isso é traumático. Nós tivemos com um pastor nesses dias, que parte do testemunho dele, ele foi a primeira pessoa a ser tratada pelo meu mentor, pastor Pezzini. Primeiro pastor que estava desesperado da vida, ele queria tirar a própria vida. E tudo isso veio como consequência
dele ter sido pastor auxiliar de um pastor que foi desenvolvendo Parkinson. E ele chegou num momento de exaustão e estafa tão grande que aquilo bagunçou o psicológico dele. Ele se escondia debaixo da cama. Ele não queria mais. Ele pastoreava, acho que era no Paraná mesmo, ou em São Paulo. Mas ele chegou no momento que o trauma e a falta da vontade de viver foi tão grande por causa disso que a recomendação profissional foi que ele mudasse o mais longe possível. Ele foi para o Nordeste. Ele queria ficar o mais longe da igreja, daquela igreja. E o Senhor restaurou ele, e hoje ele tem ajudado muitos pastores, e ele estava lá nos acompanhando e dando instrução para nós. Irmãos, isso é a cruz. A cruz é quando a gente sofre porque está obedecendo. E às vezes é traumático. E tem pessoas ainda hoje que perdem a vida porque decidiram carregar a cruz e seguir o Senhor. E nós perdemos algumas coisas também. A cruz separa os convictos daqueles que estão tomados de medo. Talvez a gente pense na cruz, é isso, tem que carregar a cruz, sem às vezes refletir no custo que é. No custo que é. Pensando no texto que a gente leu hoje de Zaqueu, o custo que é. Eu vou devolver o dinheiro. Eu vou ter que devolver o dinheiro. Tem um custo, tem um preço. A cruz separa aqueles que já a carregam daqueles que falam da sua mensagem, mas não a carregam. Existe uma diferença muito grande de falar da mensagem da cruz e de carregar a cruz. Porque falar da mensagem da cruz é um jargão. Eu posso falar da mensagem da cruz. Outra coisa diferente é eu carregá-la. É eu estar na minha vida obedecendo à condução do Senhor Jesus. E aquilo que Ele está me chamando, deixando as redes, indo onde Ele está me chamando para ir. É bonito falar de Jesus, é bonito falar da cruz, falar de perdão. Outra coisa diferente é carregá-la. E eu encontro aqui nos discípulos que estavam separados, mas depois foram unidos algumas coisas que os uniu. Então, o que manteve a igreja unida após o trauma da cruz? Primeiro, versículo 3, eles encontraram-se com Jesus novamente. Eles encontraram-se com Jesus novamente. Foi traumatizante, foi doloroso, foi triste, mas eles viram Jesus de novo. E quando eles viram Jesus de novo, com provas incontestáveis de que a morte poderia ser vencida, eles não desistiram daquele projeto que o Senhor tinha chamado eles para experimentar. Ele venceu a morte. Nós vimos ele ser crucificado. A gente viu a dor que foi. Ele venceu. Não vamos parar, não. Vamos continuar. Eles viram que o trauma da cruz pode ser superado pelo poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Eles viram em Jesus. Nós não vamos parar, nós vamos continuar. Nós vamos continuar o que Ele nos ensinou. Agora, eu queria dizer uma coisa que talvez a gente não fala muito aqui, não. Mas traumas fazem parte da natureza da igreja. O povo de Deus, em todas as escrituras, é um povo que sofre. É um povo que sofre, ou sofre sob o jugo do Egito, ou sofre sob a escravidão da Babilônia, ou sofre debaixo do domínio de Roma, ou sofre debaixo da escravidão do pecado. Sofre. O povo de Deus é um povo que sofre. Faz parte da natureza da igreja sofrer, ou sofre perseguição, porque a igreja está crescendo. O sofrimento faz parte do nosso DNA, não tem como evitar. E carregar a cruz tem a ver com sofrimento. Cruz, trauma, sofrimento. E é por isso que nós somos um povo que recebe de Deus uma habilidade tão grande de consolar as pessoas. Porque nós somos um povo que sofre. Nós somos um povo que chora, nós somos um povo que é conduzido, ensinado nas Escrituras a se despedir daquilo que nós amamos tanto. Sejam as redes, sejam as carroças, sejam as pessoas.
Nós somos um povo chamado para sofrer no caminho da obediência. E a Bíblia nos ensina a derramar as nossas lágrimas aos pés do Senhor e sermos consolados pelo Espírito do Senhor. E é isso que nos dá tanta força e poder, porque a gente sabe o que é sofrer sem perder a esperança, e aí nós podemos consolar as outras pessoas. Isso faz parte da nossa natureza, faz parte do nosso DNA. Isso daí o que acontece quando a gente sofre? A gente vai se encontrar com Jesus de novo. E a gente vai ser lembrado que Ele está ressurreto. E a gente vai ser lembrado que Ele venceu a morte. E que as coisas que nos ferem também vão passar. Porque nós seguimos o Senhor. Segunda coisa que manteve a igreja unida foi eles aceitarem, reconhecerem que tinha uma nova estação diante deles. Versículo 11 fala, Ele não vai descer do céu dessa vez. Você estava acostumado a Ele desaparecer de repente, daí Ele aparecia andando na água. Você estava acostumado a Ele ir para o deserto, depois Ele volta. Dessa vez Ele não vai voltar. Você consegue imaginar quantos dias, talvez os discípulos ficavam olhando para o céu e pensando, será que Ele vai voltar ou Ele não vai voltar mesmo? Até cair a ficha e entender, não vai voltar mesmo. E daí eles vão escrevendo, mas talvez esperando que antes deles morrerem Ele fosse voltar. Era uma nova estação, era um novo momento, não tem como. Por quê? Porque quando o tempo muda, quando a configuração da igreja ou dessa caminhada com Deus muda, quando muda a dinâmica, sempre tem gente que não tem a mínima noção externa das coisas. Tem gente que não consegue ler o ambiente, tem gente que não consegue ler o clima, né? Tem gente que fala alto sem perceber que está acontecendo alguma coisa ao redor. Já sabe quem que é? Você? Tem gente que não tem noção, dá risada quando está todo mundo chorando, chega no velório, grita, dá risada, faz piada. Tem gente que não reconhece o clima, que não percebe o que está acontecendo, não tem capacidade de interpretar o ambiente social. Sempre tem gente assim na vida da igreja. Tem gente que vive tão ensimesmado dentro do seu universo que a pessoa não entende que a vida tem fases. Não entende que a família passa por fases. Não entende que um relacionamento, seja um namoro, seja um casamento, passa por fases. A relação com os filhos passa por fases. Você não adianta você querer tratar os filhos da mesma maneira. E tem pai que ainda fala assim, mas eu sempre tratei igual. Esse é o problema. Esse é o problema. Você não teve sensibilidade para perceber que mudou. Não adianta você tratar igual. Então a vida tem fases. O ambiente familiar tem fases, as relações têm fases, a vida da igreja passa por fases. E os discípulos, para continuar juntos, eles precisavam entender isso. Jesus não vai voltar agora. Agora vai ser nós mesmos. É a gente que vai ter que lidar com a missão que ficou com a gente. E essa honestidade possibilitou a igreja de 120, primeiro, evitar a doença da nostalgia. Porque nostalgia é uma doença. Imagina, se eles ficassem trancados, não, é bom mesmo, foi aqueles 3 anos. Bom mesmo era quando Jesus que fazia, e a gente só ficava de boa. Nostalgia, isso não é realismo. Não é tempo disso mais. É outra fase agora. Agora não tem mais, esquece, ficou lá atrás. A honestidade na igreja vai possibilitar aceitar o presente e as circunstâncias. Agora nós temos que amadurecer. O que acontece? Tem 120. Jesus antes dava o comando, Ele consolava todo mundo. O que nós vamos fazer? Vamos juntar esse povo aqui. Nós vamos morar junto aqui. Nós não sabemos o que nós vamos fazer. Nós vamos ficar em Jerusalém, Ele falou, nós vamos ficar aqui esperando, não esperar o quê? Não sei o que nós vamos esperar. Vai acontecer alguma coisa, nós vamos ficar aqui. Eles tiveram que tomar a frente, era um tempo de amadurecimento, as circunstâncias mudaram. E a honestidade possibilita a terceira coisa: sonhar com o futuro.
porque a mensagem é: um dia ele vai voltar. Então não vive no passado, porque o passado já passou. Encara o presente agora, porque agora você tem que crescer. Agora vocês vão assumir aquilo que o mestre deixou. E sonha com o futuro do jeito certo, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Então o que mantém a igreja unida é entender que tempo ela está. Porque se eles ficassem pensando, não, o bom mesmo era lá, não vai ficar unido. Não vai dar certo. Terceira coisa que manteve a igreja unida depois do trauma. Versículo 12 ao 14. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de 1 quilômetro. E quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram. E daí todos os apóstolos e perseveravam unânimes em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, os irmãos dele. E eram 120 pessoas, versículo 15 fala. Um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Disposição para passar tempo junto. O que manteve eles unidos? Agora nós temos que passar tempo junto. Agora nós vamos ficar juntos. Agora nós vamos ficar junto com Jesus. Mesmo que ele não esteja aqui, nós vamos honrar a memória dele, nós vamos praticar o que ele ensinou, nós vamos buscar a Deus juntos. Agora nós vamos nos unir. Disposição. Você não tem relato de reunião de oração nos evangelhos. Você tem Jesus ensinando em alguns momentos, mas você não tem relato de reuniões de oração com todos os discípulos que seguiam Jesus juntos. Aqui começa um negócio que não tinha. Gente, nós temos que colar. Sobrou a gente. Vamos se unir. O negócio foi ruim, foi difícil passar por aquilo ali. Vamos andar junto. Os discípulos tiveram que assumir esse lugar de paternidade, de liderança. Antes eles ficavam discutindo quem era o maior. Agora a responsabilidade caiu no ombro. Vamos proteger o povo. Tem os mais fracos. Vamos juntar todo mundo. Disponibilidade para passar tempo junto. Porque a insegurança da ausência de Jesus foi sanada desse jeito. E a cruz tem que trazer unidade para a igreja. A cruz une a igreja. O sofrimento, a dificuldade une os irmãos. Agora nós estamos juntos. Nós passamos por isso juntos, nós vamos continuar juntos. Essa nova estação faz com que esses 20 virem família de verdade. Era só 120. Eles gostavam de ouvir o sermão, eles gostavam de estar perto de Jesus. Jesus não está aqui, o que nós temos? Nós temos uns aos outros. Nós temos uns aos outros. Isso foi um remédio para eles. Segundo semestre, nós não vamos ter a escola insígnia. Segundo semestre, nós vamos colocar na gaveta alguns projetos que nós temos para a igreja. E nós vamos investir em abrir novos pequenos grupos, em toda a liderança. Porque é tempo da gente ficar junto. Esse ano nós vamos passar tempo junto. A gente não precisa crescer teologicamente, nós temos bastante fundamento. A gente não precisa crescer em um monte de treinamento. Esse ano nós precisamos passar tempo junto. É isso que nós precisamos fazer daqui para frente. Esse é o remédio do ano. Passar tempo junto. Disposição para isso. Não é só passar tempo junto, você tem que querer também. Você tem que sair da sua gaiola lá, do seu Netflix, se dispor. Essa semana eu estava conversando com um casal, né? A gente passou a semana conversando com vários irmãos que tinham dúvidas, queriam repartir o coração, e daí um casal estava falando a preocupação deles com pequenos grupos, ou pessoas que estão sem grupos e tal, né? E daí você falou, pastor, mas não tem ninguém que quer abrir pequeno grupo? Eu falei, tem sim, só que são pessoas que não podem perder as 5 noites livres da semana que eles têm. Eram os próprios irmãos. Porque as 5 noites livres são muito indispensáveis. Então, a gente tem, só que ainda precisa andar um passinho. Irmãos, a gente acha que não aguenta algumas coisas, até que o Senhor nos estica e a gente percebe que a gente aguenta sim. E a gente não fica doente.
Você não fica doente. Talvez você fica doente no período de adaptação. Você adoece um pouquinho. De repente chegou filho, de repente chegou isso. Daqui a pouco você percebe, caramba, eu era muito mole. Eu era muito mole, minha vida era muito mole. Eu não fazia nada e estava cansado. Ai, estou cansado. Os jovens que acordam às 9 da manhã, nunca mais, irmãos. E você vai viver. E vai ser feliz. Então tem que ter disposição para passar tempo junto. Tem que sair do videogame e do Netflix. É hora disso. Não é hora de aumentar o seu entretenimento. É hora de passar mais tempo junto. Nós tivemos um momento sagrado ontem. Voltando da viagem. Estávamos na van, aproximadamente 7 pessoas. Alguns irmãos têm um dom espiritual do sono. Eles dormem sentados em qualquer lugar. Daí eu, Bruno e o Igor ficamos acordados. E todos dormindo. E nós fizemos uma reunião de oração de 3 horas. E o nosso orientador lá, ele sugeriu, façam um exercício aí. Se depois vocês decidem. Mas ele está ajudando a gente a pensar a igreja, tudo que a igreja pode amadurecer, desenvolver. E ele sugeriu, talvez vocês queiram pensar e considerar e depois julgar um outro nome, se isso faz sentido. Aí um falou, eu não sei, é isso, aquilo. Não, vamos só falar, vamos ver. 3 horas nós ficamos falando o nome. Igreja da pata da ovelha felpuda. E foi tudo. Uma hora foi só rindo. Nós quase fizemos necessidades na van. Foi tudo. O João dormiu, a gente estava falando o nome de igreja. O João acordou, nós estávamos falando o nome da igreja. Foi divino, irmãos. Nós rimos até doer a cabeça, doer a cara. Testemunho. Isso é sagrado. Isso é cura. Deus dá testemunho de si, derramando alegria no coração dos homens. Se você não passar tempo junto, você não vai fazer isso. Não adianta. Você chega com pressa, sai com pressa, não vai acontecer. É aquela hora ociosa, entre as programações, entre o culto, é a hora ociosa. A gente precisa passar tempo junto. Por quê? Mais 2 coisas. E a gente encerra. O que manteve a igreja unida? 4, discernir juntos quais profecias estão se cumprindo. Versículo 15 ao 20. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos, teve parte nesse ministério. Aí ele fala da compra, isso tudo foi profetizado. Versículo 20, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. O que Pedro faz? Ele põe um mapa para a igreja. O mapa é, gente, calma. O que nós estamos passando já foi profetizado antes. Depois ele vai citar mais uns 4 textos só de Davi, só dos Salmos. Mas para a gente ficar com essa parte aqui, ele cita 2 profecias. Uma profecia acerca de Judas, uma profecia acerca do esvaziamento do cargo apostólico, para ter outro apóstolo depois. E esse momento, o momento depois de dificuldade, de trauma, disruptivo, é o momento da gente olhar e falar assim, cara, será que Deus não falou nada para nós? Será que Deus não deu palavra para a gente de que a gente ia passar por uma coisa assim? Será que o que a gente está vivendo já não foi orientado, talvez 1 ano atrás? Será que 1 mês atrás? Será que aquele sonho? Será que aquilo? E é a hora da gente junto começar assim, cara, Deus já estava avisando a gente. Isso aqui não pegou Deus de surpresa, não. Isso aqui não vai roubar a gente da vontade de Deus para nós, da vocação de Deus para nós. Nós fomos preparados, a gente só não sabia, mas a gente já estava sendo preparado. Uma das palavras eu tenho 2 palavras que rapidamente eu posso compartilhar e que tem falado muito ao meu coração nesse momento. Uma delas é João capítulo 15,
Quando foi acabar o ano passado, eu ia ter momentos de oração e devocional e vinha João 15, João 15, João 15, e aquele texto e vinha no meu coração, e eu pensando naquilo. Eu até cheguei a cogitar, cara, vou fazer uma série de mensagens em João 15. Daí não era para pregar João 15. E o texto de João 15 na minha cabeça e no meu coração, eu até citei ele algumas vezes, o Senhor falando que nós estamos enxertados em Jesus, nós somos os ramos, Ele é a videira, o Pai é o lavrador, Ele nos poda. Se a gente permanece nele, a gente dá fruto. E esse texto vindo. Esses dias o Senhor novamente, João 15. Eu comecei a olhar para esse ano, comecei a olhar para tantas coisas que se desfizeram, pequenos grupos se desfizeram, ministérios se desfizeram, pessoas se foram, vínculos se desfizeram, compromissos, coisas que a gente pensava, não, é isso aqui. E o Senhor, João 15 fala que se você der fruto, eu vou podar você, eu vou filtrar, eu vou afunilar. Tem coisa que é sobressalente na vida da igreja. E a gente está assim, não, a gente precisa. A nossa lógica é sempre, precisa de mais, precisa de muito. Nós fechamos uns 3 pequenos grupos no começo desse ano. Nenhum deles me deu falta de paz. Eu pensava, não, acho que o Senhor está à frente disso. Coisas foram acontecendo que não era o nosso plano. A gente queria, não, vamos avançar. De repente, claramente o Senhor falou, segundo semestre, não façam a escola. Poda. Quando a gente dá fruto, quando a gente permanece, quando a gente é fiel em alguma coisa, chega uma hora que Deus tem que podar, Ele vem limpar, tem excesso. Não quer dizer que aquilo vai morrer, não quer dizer que nunca mais vai ter, mas vamos limpar. E Deus está limpando a gente. E há uma limpeza do lavrador acontecendo entre nós. À primeira vista, a gente fica, não tira esse galho não, pelo amor de Deus. Depois, não, estava pesado. Tinha que dar uma limpada mesmo. Tem um novo brotinho saindo aqui, ó. Tem um novo brotinho saindo ali. Vai sair um outro cacho de uva ali. Precisa ter a poda. Gente, sabe o que é o mais maravilhoso? Não é o próprio ramo que faz a poda. É o lavrador que faz a poda. É o Senhor que faz a poda. É aquilo que a gente não pôs a mão para acontecer. Não foi a gente que conduziu nada. Aconteceu. E a gente assim, cara, isso aqui tem que ser o Senhor que está conduzindo a gente. E a gente tem que acalmar o coração, não ficar desesperado. É o cumprimento, Deus já estava falando conosco. Uma outra palavra, e daí foi sonho, que para mim está muito claro. A gente tem listas e listas e listas. Tem coisas que vocês compartilharam conosco há 6 meses atrás, 8 meses atrás, e que a gente não tinha entendido, a gente só guardou. Agora, nossa, aquele sonho que aquela pessoa teve, aquela palavra que foi compartilhada, aquele capítulo de Isaías. Mas teve uma irmã da igreja que teve um sonho, e ela sonhava assim, que a nossa igreja era como se fosse uma estrutura que não tinha paredes. E daí tinha todo tipo de pessoa, e tinha muita gente assim, tinha um telhado, mas não tinha paredes. E no sonho ela falava assim, mas que igreja diferente, é uma igreja sem parede. Isso era no sonho. E ela disse que o sentimento foi muito bom, assim. Eu falei, o que significa parede? Para ela ver assim, é uma igreja que vem todo tipo de pessoa, que não tem barreiro para ninguém chegar. E isso fala muito sobre catolicidade, que é um ponto que a gente tem falado de muita importância, da gente respeitar e acolher toda a tradição do cristianismo. O nosso objetivo é que qualquer pessoa de qualquer tradição aqui não vai ser julgada quando chegar. Não, esse cara não é crente não, porque ele é católico. Esse cara não é crente não, porque ele veio da Universal. O fulano não é crente não, porque ele veio, ele não sei o quê. Nós não queremos ter essas bobeiras, não. E era bastante gente. Eu falei, ok, guardei no coração, né? A gente, quando recebe, fica até pensando, será que é para a gente alugar uma tenda? Você fica tentando, daí não é, acho que não é isso. Passaram-se meses. O primeiro dia que a gente deu o aviso de que estava tendo algumas situações conosco aí, né? Esses últimos domingos, um irmão falou assim, enquanto estávamos orando, veio uma imagem para mim, muito forte. E era assim, como se a gente estava aqui na igreja, e daí caiu uma bomba. Eu já sabia o que era a bomba, né, claro. E ele falou, e daí fez uma fumaceira. E daí a fumaça foi abaixando. Quando a fumaça abaixava, só tinha caído as paredes e ficavam as colunas.
Eu lembrei do sonho. Falei, tá bom. Cai a bomba, as paredes caem, as colunas ficam. É a nossa identidade. As nossas colunas permanecem. Foi o Senhor que levantou essas colunas. Mas o que nos oprime, cai. Tá bom. São as coisas que a gente não tem como inventar, não. E daí a gente pode fazer igual o Pedro. Gente, calma. Vamos interpretar isso aqui. Que momento que nós estamos passando? Deus indicou para nós. Deus indicou que essas coisas iam acontecer. Último lugar que manteve a igreja unida depois da cruz. Proteger memórias juntos. Vamos proteger as nossas memórias. Isso está no versículo 21 ao 26. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Eles iam eleger um novo líder, um novo apóstolo. E nessa escolha tinha um critério. Nós precisamos de alguém que passou por tudo isso com a gente. Alguém que viu tudo isso acontecer e se desenrolar. Isso é muito interessante. Muito interessante, porque toda vez que se fala de escolher líder na Bíblia, seja lá no antigo Israel, quando Moisés vai levantar os 70 anciões para ajudá-lo a liderar, ou se vai falar das orientações de presbíteros ou diáconos, o foco é sempre o caráter. Sempre o caráter. Veja que eles não sejam avarentos, que eles tenham um bom caráter, isso. Só o caráter. Quando você chega aqui, os apóstolos, eu não acho que eles estão excluindo o caráter, obviamente, mas o foco não é esse. O foco é, nós precisamos de alguém que viu Jesus ser batizado, passou por tudo que a gente passou, até o dia que Jesus foi embora. Porque essa história fundamenta a nossa identidade. Nós temos que proteger as nossas memórias. Nós precisamos de alguém que lembra de tudo que aconteceu. O dia que nós saímos correndo para não ser morto, um dia que nós vimos Marcos pelado. Sabia disso ou não? Você leu? Tá, vai ler o Evangelho de Marcos. Marcos aparece pelado. Ele fala que tinha um jovem enrolado só num lenço. Daí ele fica com medo, sai correndo, deixa o lenço, sai pelado. Ele estava com medo. Ele estava com medo de ser preso, de ser pego junto com Jesus. Ele sai correndo pelado. É só isso, não fala mais nada. Só fala que ele saiu correndo pelado. Então assim, nós precisamos de tudo. Quem viu Lázaro ressuscitar e quem viu Marcos peladão. Que essas memórias montam a nossa identidade. Nós temos que proteger isso que Deus tem feito com a gente até aqui, a nossa experiência de Deus comunitária, porque é isso que nos une como igreja, é o que a gente experimentou com Deus juntos, em tempos difíceis, nós temos que lembrar o que nós provamos com Deus juntos, nós temos que lembrar como a gente se machucou e como a gente se consertou, temos que lembrar como buscamos. Aquela quaresma que eu quase morri, porque eu não comi, não sei o quê. Aquele dia que Deus falou comigo, que eu consegui perdoar. Aquela palavra que me ajudou a vencer um pecado. Aquele dia que o irmão me abraçou, me levou em casa, ficou até as 3 da manhã comigo. Aquele trabalho missionário que eu fiz. As nossas memórias compartilhadas, enquanto nós seguimos Jesus, nos mantém unidos. E a gente protege tudo isso. Então, conclusão. Que ajudou, o que parece que em Atos 1, na partida de Jesus, manteve eles unidos e que eu acho que a gente precisa olhar para a gente poder se agarrar nessas coisas e pensar que isso é o que nos une como igreja. Primeiro, olhe para Jesus novamente, depois de tudo. Olhe para Jesus novamente. Cara, Jesus é que nos une. Você precisa olhar para Jesus, ter o seu coração enternecido. Segundo, reconheça que uma página virou. Uma página virou. Não é a mesma estação. Às vezes leva um tempo. Nós vamos para sempre cantar o hino na versão lá. Que essa aqui do
da cruz aqui, tá tudo bem. Deixa cantar nessa versão do Fernandinho. Mas não é essa a versão raiz. É que a versão raiz também tem umas palavras que caiu em desuso, né? Todo hino você ficar falando gozo não dá, mano. Então tem umas coisas que a gente muda um pouco. Mas temos que reconhecer, a página virou. Terceira coisa, se dispõe a passar tempo com os irmãos. Não se isola. Não se isola. É isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos nos empenhar. Para que cada presbítero consiga abrir um pequeno grupo. E a gente mergulhar na vida da igreja. Não para a gente ficar dando estudo bíblico, para a gente estar junto. Seja orando, seja conversando, seja louvando. Se disponha para isso. Quarto, ouça o que o Espírito está dizendo para nós nesses dias. Nós não fomos pegos desavisados nem de surpresa. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, o Senhor nos informa antes. É sempre assim, Ele sempre fala conosco. Em último lugar, lembra de tudo que o Senhor fez aqui entre nós. Lembra, porque essa é a nossa identidade.